Guerra comercial entre China e Estados Unidos, o que está acontecendo, o que é o tarifaço, quais são os impactos e, principalmente, como isso pode afetar a gente e quais são as oportunidades, né, que vão surgir e que já estão surgindo, né? Prazer, eu sou o Peçanha e esse é mais um vídeo aqui no canal. Para começar, né, a gente tem que falar do impacto. Se você não sabe o que está acontecendo, Donald Trump ele fez um tarifaço, né? Ele fez um discurso ali que ele taxou diversos produtos, diversos países, né? Que esses países que estivessem mandando, né, exportações para os Estados Unidos sofreriam taxações, tá? A gente vai ter ali China, por exemplo, com 34%, tá? Que é o primeiro da lista ali. Não é só 34%, pessoal, porque antes já tinha 20%. Então, eram os 20% de antes, mais os 34%, tá bom? Vietnã ali com 46%. Se você não sabe por que o Vietnã está com um percentual alto assim também, isso decorre por conta de empresas que produzem muito que vendem muito nos Estados Unidos, por exemplo, a Nike, mas tem produção em outros países, como por exemplo, o próprio Vietnã, tá bom? Pessoal, tem gente que fala que isso é um conflito comercial, mas para mim já é uma guerra comercial mesmo, tá? Eu imagino que isso não vai literalmente virar uma guerra de armamento e tudo mais, mas, entretanto, na questão financeira está causando uma bagunça no mundo enorme. Que Estados Unidos e China são duas potências enormes, tá? E quando você começa uma taxação nesse nível, igual o Donald Trump fez, né? E tá fazendo, né? Porque a situação já piorou muito mais além desse primeiro momento ali, né? A gente vai ter quedas aí de 30% em algumas empresas desde o seu topo, né? A gente vai ter quedas aí colossais também, né, em bolsas, tá? Em bolsas, obviamente, a gente não fala de uma bolsas inteiras assim, não vão ter nada semelhante a uma queda de 30%, isso é loucura. Mas a gente, pessoal, 5%, 3% em uma bolsa caindo em um dia é muita coisa, tá? 3% em uma bolsa gigantesca como a dos Estados Unidos, caindo 2,5% em um dia, é algo colossal, é algo realmente muito grande em valor de mercado, tá? E aí, a gente vai ter Europa e Brasil aí que vão estar numa situação bem delicada. O Brasil está tendo uma situação menos pior se a gente não fizer nenhuma cagada, né? Nenhum pronunciamento, nada do tipo, ficar quietinho do jeito que as coisas estão. É um cenário não tão ruim, tá? É importante a gente mencionar, né, de onde que vem esse conflito. Antigamente, né, os Estados Unidos, que todos os países aqui que estão representados por azul, tá? Tinham grande influência dos Estados Unidos, grande influência no quesito comercial mesmo, tá? Eram muito influenciados pelos Estados Unidos. A maior influência desses países aqui, ó, Europa, América do Sul, era tudo os Estados Unidos. Agora, esse aqui, cena de 2018, tá? Olha como que tá mais vermelho. E o vermelho aqui é da China, tá? Então, olha como que a influência da China vem alterando, tá? E hoje em dia, esse gráfico aqui tá muito mais vermelhinho, tudo bem? Então, os Estados Unidos está tentando correr, entre aspas, né? Atrás disso, da China não dominar tudo igual ela está fazendo. A China é uma potência que vem, uma dominância forte da China, né, que vem crescendo cada vez mais, mas a China ela cresce de uma forma que a gente vai descobrir ainda, né, até onde que vai ir esse crescimento. Isso aí a gente não tem como afirmar nada. A população de lá reduziu, né, devido às medidas que eles tomou para ter menos filhos e tudo mais, né? Então a gente não sabe aonde que isso vai parar ainda, tá? Mas o Trump já tá correndo atrás disso, porque a influência dos Estados Unidos ele não quer que fique dessa forma, né? Ele quer ter uma influência maior.
Tem gente que vai dizer que isso é uma disputa comercial e realmente é o termo mais adequado, tá? Mas guerra comercial e disputa comercial ali vão ser praticamente a mesma coisa. Só que quando a gente fala guerra, a gente está falando de uma situação muito mais apelativa, tá? É um termo bem mais apelativo. É, e virou praticamente uma guerra, tá? Tá quase uma guerra de rua, se a gente for parar uma briga de rua. Para quem joga truco, vai entender muito bem. No truco, quando você tá com a mão muito boa e você quer desafiar o seu oponente ali, a gente pede truco, tá? Quando você ganha uma rodada do truco, ela vale 2 pontos. Quando você pede truco, você está pedindo 4 pontos. E a outra pessoa, né, quem você está desafiando ali, a outra dupla, né, pode pedir 6, que às vezes eles têm uma mão melhor do que você, ou eles podem estar apenas fazendo um blefe, tá bom? Então a gente está numa situação muito dessa, tá? A gente tem ali os Estados Unidos truco, aí do outro lado a gente tem a China 6, aí a gente tem ali de novo os Estados Unidos 9, e aí a China vai falar um 12. Para quem não sabe, o 12 é a rodada inteira, tá? Não é só uma queda, né? Quando você pede 12, você tá apostando a rodada inteira do truco. Enfim, o assunto aqui não é truco, e sim economia, mas era para poder dar um contexto, né? Para quem joga aí ou para quem conseguiu pegar esse raciocínio, vai entender muito bem isso. E a gente está numa situação bem dessa. Até onde isso pode chegar? Que tem uma chargezinha, né? Meio que Estados Unidos com a tarifa e China também com tarifas, mas o ponto que eu quero chegar, pessoal, é isso daqui, tá? Comércio entre China e Estados Unidos. Muita gente não nem comenta isso aqui, mas isso aqui é importante entender e, na minha opinião, é uma das coisas mais importantes para poder se entender sobre a taxação, tá? O que que isso vai realmente impactar na vida da gente? Se a gente for olhar o rosinha é exportações chinesas para os Estados Unidos. Então, olha o nível que a China exporta para os Estados Unidos, certo? Agora, o azulzinho, em contrapartida, é quanto, né, as exportações americanas vão para a China, entendeu? Tá, acho que tá visível, né, que isso aqui tem uma disparidade, né? Tem um... Pessoal, isso aqui é uma situação muito delicada. Por quê? Vou explicar para vocês. É, A China exporta muito para os Estados Unidos. Se lá a gente tem uma tarifa altíssima, tá? Tá falando aí de tarifas agora, né? A gente tá falando de tarifas aí em torno de 100%. Olha que loucura, né? Olha que ponto que isso está chegando, né? Então, a gente está falando que produtos aí podem ter praticamente, tá? O dobro de impostos do que eles tinham antes, entende? Com isso, aquele produto americano ali, que às vezes tem, vamos por 0,5, né, de imposto, né, comparado, né, ao imposto chinês aí agora, vai ficar muito mais atraente, tá bom? Então, o produto americano, né, que é fabricado lá, ele vai ficar muito melhor para o consumidor de lá do que o produto chinês, entende? Só que o que, que vai acontecer? Beleza, os americanos possivelmente vão parar, né? Vão reduzir suas compras nos produtos chineses. Mas a China tem que mandar isso para algum lugar, pessoal. E eles não podem ficar perdendo dinheiro com mercadoria parada. Então, muito possivelmente, a gente vai ver uma inundação, tá? Se os países não conseguirem entrar em um acordo, que esse tipo de acordo demora, pessoal. Isso não é coisa rápida, isso não é coisa de, pô, me taxou hoje, aí dá uma ligada lá para Casa Branca lá, conversa e amanhã já reduziu a taxa. É uma situação muito mais delicada. A gente está falando de acordos firmados, né? São coisas muito complexas, né? Vamos falar dessa forma. Então, isso muito possivelmente vai se estender durante um certo tempo aí ainda, mas eu, na minha visão, né? Na minha humilde visão, eu vejo aí que a gente vai ter uma inundação de produtos chineses no Brasil mesmo, tá? Do mesmo jeito que a gente pode ter muito bem produtos chineses vindo para o Brasil para poder ir para os Estados Unidos, porque a taxa aqui é menor, muito possivelmente a gente vai ver isso.
esses produtos, muitos deles, né, vão acabar ficando por aqui. E, bem, a gente não sabe o impacto ainda que isso vai ter na nossa economia, tá? Porque aí produto chinês aqui vai começar, pode, né, talvez, né, a dominar o mercado. E a gente não sabe ainda o que que isso vai virar e como que vai ser as coisas, tá? Então, vão surgir aí as oportunidades, tá bom? Não é recomendação de compra, mas na minha opinião, né, são coisas que você deveria, se você é investidor aí, que você deveria estar começando a olhar, né, a analisar, ver se compensa, mas a gente vai ter, por exemplo, a Vale, tá? Em mínima dos últimos 5 anos, tá? A gente teve Vale batendo R$ 49 e alguns centavos. Olha que loucura, tá? Petrobras abaixo de R$ 32. Olha que loucura, pessoal. Tá? E Prio também, né? Abaixo de 35, tá? São coisas, é um cenário, tá? Eu destaquei essas daí, destaquei essas empresas aqui do cenário brasileiro, porque realmente estão com um cenário bem peculiar e são coisas que não é comum de acontecer, pessoal. Então, a gente não sabe aonde que isso vai parar, se isso vai ser um ruído que vai acabar em um acordo ou se realmente isso vai se estender durante muito tempo e o mercado pode ser inundado, né, por produtos chineses. A gente não sabe aonde que isso vai parar ainda, mas não entre em pânico, tá? Não tenha apenas uma posição na sua carteira. Ah, eu tenho só determinada ação. Não faça isso. Diversifique. Porque se você não diversificar, se você não tiver uma renda fixa, se você não tiver parte em renda fixa, parte em ações e, enfim, diversificar nesse tipo de cenário, tá? Que é totalmente imprevisível, como a gente realmente viu, tipo, de um dia pro outro, bolsas caindo, né? Você vai sofrer um pânico. Então é isso. Fique de olho nas oportunidades e tenha calma, tá? Essas coisas aí sempre tem um estrondo assim, né? Primeira repercussão, mas depois tendem, né? Aí ou piorando ou melhorando. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se foi útil para você, peço que compartilhe. E eu espero que eu possa ter feito o ativo mais importante da sua vida valer a pena durante esse vídeo. Muito obrigado.